Vida e Saúde de volta, estamos conversando sobre exercer autoridade dentro de casa, entre cônjuge, entre os filhos. Dr. Marco Lamarques conosco, ele que é especialista em relacionamentos, é teólogo. Dr. César Vasconcelos, também conhecido de vocês aqui, apresentador do Vida e Saúde e psiquiatra. A gente vai responder algumas dúvidas enviadas por vocês agora, mas antes, eu preciso trazer aqui essa oportunidade para você, que é uma oportunidade maravilhosa de você se aprofundar nesse assunto que a gente está trazendo aqui. Os nossos filhos, a nossa família, é o bem mais precioso que a gente tem nesse mundo. E a autora Darleide Alves, ela que é apresentadora aqui do Entre Família, do consultório de família, é também especialista, educadora, escreveu a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Tem assunto aqui, olha, para você que é pai, olha, sexualidade, um assunto difícil aí na sua casa. Aqui você encontra uma orientação muito segura, muito precisa. Como é que você vai fazer isso passo a passo, do ponto de vista do filho, como é que é para ele, do ponto de vista dos pais. Você também vai falar um pouquinho sobre como você pode ensinar os seus filhos a se protegerem nesse mundo onde as oportunidades parecem reluzir mais do que ouro, mais não entregam nem latão, tá? Então a gente precisa conversar sobre assuntos mais difíceis com os nossos filhos. Olha esse aqui, tá difícil aí na sua casa? Controle do uso das telas. Essa é uma revista aqui que eu tenho na minha casa, eu uso, não só li ela do começo ao fim, mas eu uso ela como consulta. De vez em quando a gente dá uma esquecida, é assim com você aí também? A gente recicla esse assunto de vez em quando, então olha, você vai ter a oportunidade de pensar e refletir e também de buscar na palavra de Deus conselho para esses assuntos na sua casa. Quer? Liga para cá, pede o seu, ó. Vai lá, 12 21 27 31 21. Você precisa dizer que quer a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. E lembrando que é uma revista gratuita, você não paga, tá? Não vai pagar nem o correio, não vai pagar o envio, é só ligar para cá e pedir. Se preferir, pelo WhatsApp também dá para pedir, você vai digitar aí, ó, pega o celular, vai lá. Pegou? Achou? Pede aí pro filho um pouquinho, tá jogando? Pede aí um pouquinho, digita aí, ó, 12 98244 4449. Digita aí, olha, Pais Preparados, Filhos de Caráter, diz que quer e a gente vai dar continuidade ao seu atendimento. Também é gratuito, tá bom? Muito bem, vamos trazer as dúvidas, interações que chegaram aqui pelas redes sociais. Olha essa. Essa diz o seguinte, olha, minha dificuldade é na colocação de princípios. Meus pais, na tentativa de me manterem nos caminhos certos, foram rígidos demais com algumas coisas e hoje me considero traumatizada com alguns pontos, como o sexo, por exemplo. Hoje, não sei colocar um equilíbrio. Afinal, o que traumatiza mais? Princípios em excesso ou a falta deles? Desabafa alguém aqui. Dr. César, quero ouvi-lo. Você deve ter ouvido muita coisa a respeito disso no consultório já, né? Eu achei que meu pai exagerou. Não tem como a gente lidar com o sofrimento de adultos, sofrimento emocionais, sem pensar naquilo que foi machucado lá atrás no passado. Ou dizendo isso de outra forma, inclusive a Organização Mundial da Saúde diz que as doenças mentais dos adultos são doenças das crianças e dos adolescentes. Quer dizer, o que aconteceu ao longo dos primeiros anos da infância vai levando para a vida adulta aquilo que ficou entalado, engasgado, mal resolvido. Agora, tem uma coisa que são as boas novas, que é o seguinte, mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz hoje com o que eles fizeram. Ou seja, não é porque a sua infância foi traumática nesta ou naquela área que você vai ter que seguir com sofrimento como consequência desses traumas. Existe uma forma de aprender a lidar com aqueles traumas que foram vividos no passado de uma maneira melhor, para que não trave a vida, para que não limite a capacidade da pessoa ser mais plena, né? Como é que se faz isso? Pensando o que aconteceu no passado, como é que eu interpretei aquilo que meu pai e minha mãe faziam. Será que... Porque a criança,
a criança ela é muito literal, primeiro de tudo isso, né? Mas cuidado com o que você diz para a criança, porque ela pega ao pé da letra, né? Uma vez eu brinquei com meu netinho assim, vou viajar, vou botar você dentro da mala, vou levar com você. Aí eu assim, vou, mas acho que eu não vou caber dentro da mala, quer dizer, pega ao pé da letra, né? Então, a gente precisa pensar nisso, de que as crianças, elas normalmente têm o pai e a mãe como os seus super-heróis. Então, quando o pai e mãe cometem um erro, fala de forma agressiva, dá um tapa com raiva, né? A criança tem a tendência de pensar, eu estou com um problema, em vez de pensar, mamãe está nervosa, por isso que ela gritou comigo. A criança não consegue raciocinar desse jeito. Então, a tendência é trazer contra si aquilo que foi o erro do pai ou da mãe e leva isso para a vida adulta. E na vida adulta, então, vai achar que ela vai ter falsa culpa, vai talvez se pegar pesado com ela, com essa pessoa mesmo, né? Vai ser rígida com ela, ou o oposto, vai ser super relaxada, distraída, enfim. Então, pensa nisso, o que quando acontecia na sua infância, que repercussão tinha na sua cabeça? O que você começou a pensar sobre você com aquilo que acontecia com você? Quando sua mãe te dava uma bronca, quando seu pai era muito rígido, tenta lembrar o que você pensava. Você pensava que, não consigo lembrar, é verdade, né? Não é à toa. Quantos pacientes que eu atendi e, em certo momento da entrevista, eu falava assim, bom, vou pensar um pouquinho na história da sua família, o que aconteceu dos seus 10 anos para trás, vou falar um pouquinho sobre isso. Ih, doutor, eu não consigo lembrar nada de 10 anos para trás. Por que não lembra? Não é à toa que não lembra. Não deve ter sido muito boa, se não lembrava, né? Possivelmente. Então, mas também não tem que lembrar, né? Não tem que lembrar. Tem que lembrar para poder curar. Não. Então você pega o hoje, o que hoje o seu comportamento pode ser rígido também, que era meio paralelo com a rigidez que o seu pai tinha. Porque, de repente, você absorveu essa rigidez. Então, se você hoje, com a sua vida adulta, 25 anos, 32, 47, 54, você percebe que está sendo rígido em certo momento, isso é consequência do que você sofreu lá atrás. Mas agora a peteca está na sua mão. Agora você pode falar assim, cara, eu não vou fazer isso comigo. Meu pai fez isso comigo, minha mãe fez, mas eu não vou, eu vou ser mais boa amiga minha, bom amigo meu, por isso que eu vou pegar leve comigo. Então começa a trabalhar com essa questão, auto-observar o que é que foi trazido de ruim da infância para cá e que aparece o comportamento e que você está sofrendo porque está sendo a pessoa muito dura consigo ou muito frouxa consigo também, e aí decide corrigir isso aí. Eu acho que ali a questão também, doutor César, ela se preocupa com os excessos, né? Tanto a falta como os excessos. E os pais foram exagerados demais na questão dos princípios. Então, o problema não é o princípio. O problema é como a gente lida com isso e os exageros que a gente faz com isso. Até na Bíblia, Deus revela ali a história com o povo de Israel, né? Teve momentos que ele falou assim, olha, vocês estão me desobedecendo, vocês estão me deixando, então vocês vão ter consequências disso. Aí eles vinham e faziam... tornava a religião um problema, um tormento, um caos, era uma coisa chata. Mas Deus nunca pediu isso, Ele pediu que eles obedecessem. Então, se ela entender que o princípio não é problema, excesso é problema e a falta também é problema. Então, a gente teria que ter um equilíbrio. Paulo tem um texto que ele fala aqui em Romanos 12, no verso 3, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, o equilíbrio. E se você não consegue esse equilíbrio, peça a Deus, como Paulo diz, e Ele vai te dar esse equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Porque os especialistas em estresse já há muito tempo verificaram o seguinte, mais importante do que o evento estressor para produzir um comportamento ruim, não é o evento estressor em si, é como você reage a esse evento estressor. Então, você que mandou essa pergunta, esqueci seu nome, você mandou... anônimo, tá? Então, o seguinte, você sofreu por causa da rigidez dos seus pais. O que esse sofrimento, como que esse sofrimento aparece hoje? Pensa nisso. Hoje eu sofro porque... Aí você nomeia. Então, o que eu posso fazer agora, então, para pegar um caminho mais aliviante? E você vai escolher e vai encontrar.
É muito bom pensar que a gente pode fazer diferente, ou o que a gente faz com aquilo que a gente recebeu é mais importante do que aquilo que a gente recebeu, tá? Vamos trazer mais uma pergunta? Olha só, essa dúvida também foi mandada pelas redes sociais, anônima, disse o seguinte: olha, meu marido é muito autoritário, minhas filhas têm medo dele e eu também fico receosa de falar algo. Eu sinto que as meninas não têm respeito por ele e sim medo. Vivemos em um clima de tensão, pois se ele é contrariado, o clima em casa fica pesado e tenso. Ele nunca me bateu, nem nas meninas, mas as palavras que ele diz doem demais. Ai, ai, difícil essa situação, né? Porque é uma violência mascarada até aí. A gente está vendo uma agressão, uma autoridade, um autoritarismo mascarado. Talvez ela possa chegar para esse marido e falar assim, você, numa hora calma, numa hora que não é a hora que o cara quer assistir o jogo de futebol, né, que vai começar o jogo, não é nessa hora, ele tá né? também, né? Enfim, não é a hora que está aí saindo com a varinha de pescar com os amigos, que você vai querer conversar. Você então vai falar assim, você já reparou como que as nossas filhas têm medo de você? Joga para ele isso, né, para ver se ele, sem atacar o indivíduo, ele encara a realidade. Para ver se abre os olhos. Você já reparou que quando você vai abraçar a menorzinha ou a maiorzinha, ela meio que se retrai? Já percebeu isso? Ela tem medo. Por que será que ela tem medo? E deixa o cara pensar. Entendeu? São coisas que você diz sem atacar a pessoa, você traz uma realidade e coloca para a pessoa pensar. Se ainda tem um amor dentro dele por você e pelas meninas, ele vai pensar. Porque você não falou de forma agressiva com ele. Você apenas levou um assunto para a reflexão. Comece com isso, né? De repente vai funcionar, né, pastor? Tem que conversar sobre o que está fazendo mal para ela e até dizer que aquilo que ele é importante para ela, aquilo que ela vê nele como pessoa que é importante, mas também falar assim, olha, às vezes essas palavras que você me diz, elas me machucam, elas não me fazem bem. E você sabe que geralmente essas pessoas assim, às vezes são inseguras. Então, a agressividade dela é uma maneira dela compensar a insegurança dela. Isso. E ele acaba, às vezes, se ele sentir que ela o ama, que ele é importante para ela, mas que essa importância não dá direito dele tratá-la como ele está tratando, vai ajudar bastante ela falar, expressar o que está sentindo e ele entender que ele não está sendo nenhum tipo de machão ou homem adequado para essa família. Para essa família, né? E eu falei a questão de começar pelas meninas justamente por isso. Vai pela beirada. Pela beirada, isso, direitinho, porque se falar logo de cara dela, vem você falar de casamento. Já vai. Então vai por ela. Mas ela tem uma hora que ela tem que falar sim. Que está fazendo mal. Verdade, olha, eu não estou feliz com isso. Esse jeito de você falar comigo me machuca. Eu tenho medo. Medo de quê? Medo de não aguentar mais isso. O que você quer dizer com isso? Não sei, eu tenho medo de acabar nosso casamento. Falar isso não para manipular, mas falar com gerar reflexão. Humildade, com verdade, né? Com preocupação. Olha, o Dr. César sempre traz aqui aquela questão da gente não se responsabilizar por aquilo que é do outro. Ele sempre traz aqui. De repente, essa pergunta vai fazer o outro se sentir responsável pela atitude pesada, pelo olhar, pelas palavras duras, sem se sentir acusado. Precisa partir daqui de dentro, porque com crítica ninguém vem. A gente precisa chegar à conclusão e isso é o primeiro passo para a mudança, certo? Sim. Admitir. Sim. Conhecer. Olha, gente, muita coisa para falar sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde. Você sabe que pode encontrar esse conteúdo, pode compartilhar esse conteúdo com aquele amigo seu do coração, com aquela pessoa que está precisando de uma ajuda e a conversa aqui de alguma maneira vai ajudar. Você tem o recurso de usar aqui a nossa postagem lá no YouTube e compartilhar, rever, tá bom? Nosso perfil ali é @vidaesaudeNT, tem que ter o NT no final, que é de Novo Tempo, tá? Para você rever e compartilhar na playlist de Claramente, na playlist de Saúde Mental, você tem acesso a esse programa aqui. E eu quero deixar aqui o seu site, Dr. César, que tem ajudado muitas pessoas, drcesar.com.
Ele que posta ali conteúdos de saúde no geral. Parabéns pelo trabalho ali, viu, doutor César? Toda semana um artigo novo, não é longo, 1,5 página, com um tema de saúde emocional para a pessoa ou para ela compartilhar com alguém. É isso. Também o doutor Marco Lamarques está aqui de vez em quando na Novo Tempo. Ele já participou aqui compartilhando a lição da Escola Sabatina, no consultório de família, entre família, aqui no Vida e Saúde. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigada. Turu. E obrigado pelo convite teu, doutor César, também. Estar com essa família é sempre gratificante para mim. É uma bênção. Gente, obrigada a você pela companhia aqui no Vida e Saúde. Toda semana você sabe que encontra aqui auxílio para fazer atividade física, para cozinhar melhor, para se desenvolver aí em vários aspectos da sua saúde. Mas o que a gente traz aqui toda quarta-feira é aqui, ó, é a mente que controla todas as outras ações da sua vida. Então, é importante, é fundamental você aqui juntinho da gente toda quarta-feira. Obrigada pela presença mais uma vez. Amanhã a gente se encontra. Vem de tênis, porque a gente vai fazer exercício por aqui, tá bom? Ó, pode convidar os amigos também, porque quando a gente vem em conjunto é sempre melhor. Tchau!